os diagnósticos trouxeram coisas diferentes pro relacionamento de vocês? Ou pra família de vocês, até. Que adaptações vocês precisam ter, por exemplo, que são diferentes, assim, para um relacionamento neurodivergente? Bom, eu acho que uma coisa que, para quem é autista, com TDAH e altas habilidades, uma interseção nessas três coisas é, por exemplo, atenção aos detalhes. Detalhes, assim, mais sutis imagináveis, como, por exemplo, uma feição no rosto ou um gesto diferente. Então, você perceber, por exemplo, que alguma coisa não tá bem no outro e saber respeitar o momento do outro para lidar com aquilo que está acontecendo, eu acho que é um grande desafio. Porque existe uma cobrança muito grande na nossa sociedade para as pessoas falarem, né? Fala o que está acontecendo e se explique, né? E eu me vi um dia nesse lugar de cobrar muito, por exemplo, da minha esposa, que ela verbalizasse tudo o que estava acontecendo, quando, na verdade, às vezes tinha as coisas que nem ela mesma ainda tinha processado. Só que por perceber esses detalhes sutis, às vezes um tique, uma mexidinha num músculo involuntário que só mexe quando a pessoa está ansiosa por uma coisa, a gente percebe isso. E aí, mas não é porque eu estou percebendo que isso deve se tornar um assunto, né? Então, eu acho que respeitar o momento do outro é um grande aprendizado que o diagnóstico me trouxe, porque antes eu achava que isso era natural, né? E hoje eu percebo que cada um tem o seu momento, né? O seu tempo, o seu movimento para reconhecer as próprias emoções, por exemplo. Eu acho que a questão também da forma, né, como se diz, do approach, às vezes, eu acho que às vezes não tem eu vou dizer adequação, mas não é essa palavra, né? Uma forma adequada para o momento, né? Então, às vezes, eu percebo que existe, né, uma chegada assim, muito abrupta, né? Uma forma que você precisava de um acolhimento, um assunto talvez meio delicado, e aí... Muito a ver, gente, com uma coisa que é muito característica de um cérebro mais concreto, que pensa de forma mais concreta, que é a não compreensão do timing social e emocional, que é uma coisa muito abstrata. O timing social e emocional e as suas decisões sociais e emocionais são muito abstratas. E para alguém que não tem um atravessamento, por exemplo, em teoria da mente, que não tem um atravessamento na habilidade de inferência direta, não vai ter a dificuldade com esse timing, porque vai aprender isso de forma orgânica. Vai aprender isso durante a infância, você aprende no relacionamento isso com os pais. Você aprende no relacionamento com seus irmãos, com seus colegas de classe. Mas para alguém que pensa de forma mais concreta, precisa de novos instrumentos e instrumentos diferentes para aprender essas habilidades. E depois que aprende, por não aprender de forma orgânica, também não é tão fácil assim generalizar. Porque se você aprende o timing emocional para 2 ou 3 situações específicas, não significa que para outras 30 você vai conseguir usar o timing emocional e compreender esse timing emocional das coisas. E dentro de um relacionamento, eu imagino, me corrijam se eu estiver errada, eu imagino que seja uma coisa assim, às vezes a pessoa está mais desregulada e não é aquele momento que ela vai querer conversar sobre as questões emocionais. E a outra pessoa está muito ansiosa, querendo entender essas questões emocionais. E talvez até não conseguindo fazer a leitura. E aí, como que a gente faz? E qual às o vezes timing uma que vai mudança, precisar né, disso? de ambiente, por exemplo, igual que a gente faz com a criança, né? Às vezes você tem uma abordagem para ser feita, mas você muda o ambiente, muda ali, né, a arrumação, muda aquele contexto, fica muito mais fácil. Um almoço ou um passeio, e aí no meio daquilo você trata de algo que poderia ser difícil no dia a dia, né? Na pressão do dia a dia, numa correria, ou você acabou de chegar do trabalho, alguma coisa assim, né? Então, assim, esse sentimento, né, essa sensibilidade, que às vezes é um desafio que se interpõe, né? Então eu vou deixar aqui uma dica que eu dei, inclusive, para um outro paciente meu, Humberto, que ele tem muita necessidade de existirem prazos para quando vão acontecer essas conversas importantes. E aí, eu conversei com ele que ele precisava que esses prazos existissem na cabeça dele. Ele não precisava comunicar esses prazos. Porque quando você comunica esses prazos, você coloca uma pressão e uma limitação na emoção do outro.
E quando esse prazo existe internamente só pra você, te organiza, porque precisa dessa organização, né? E de previsibilidade. E, ao mesmo tempo, você dá o espaço pra pessoa sentir, pensar, se regular dentro daquilo.